Oi, boa noite. Olha eu aqui de novo. Gostei muito. Muito obrigada, tá, Marina? Bom, gente, deixa eu me encontrar. Bom, o tema como a Marina gosta de chamar da conversa, mas eu falo mais de uma apresentação, é a educação da alma. E eu, com a cara e com a coragem, venho aqui mais uma vez, porque eu não sou uma palestrante, eu sou apenas uma pessoa com um pouquinho de coragem e muita boa vontade de estudar e partilhar aquilo que eu aprendi com vocês. Bom, quem me conhece vai dizer, a Fabiana escolheu esse tema educação porque tem a ver com o dia a dia dela, porque, afinal de contas, eu trabalho na área da educação. Mas eu, pensando e refletindo ao longo desse estudo, eu descobri que a educação não é uma coisa restrita a uma área de atuação. A educação é para todos nós, no nosso dia a dia, porque todos nós aprendemos a cada dia, a cada instante. Porque nós sabemos que aqui, no mundo, nesse mundo material, nós estamos numa escola, nós estamos aqui para aprender. Então, esse aprendizado também nos exige uma disciplina, uma dedicação. E, a partir desse momento que a gente está nessa escola, que é a Terra, nós somos orientados para o caminho do bem. Mas, muitas vezes, nós nos perdemos. Então, quando a gente fala em educação, a gente pensa, puxa, mas afinal de contas, se aqui é uma grande escola, quem é que nos educa aqui, nesse mundo pedagógico? Porque quando falamos em educação de forma geral, as pessoas associam à escola. A escola realmente tem um compromisso muito importante, na educação do indivíduo. Porque a escola ensina os conteúdos, as disciplinas, as matérias, mas a escola também ela ensina valores ou reforça esses valores. Mas não é o compromisso principal da escola ensinar valores, Então, como a gente pode pensar? Qual seria a primeira instituição educativa do ser humano? É a família, não é? Porque a família é o primeiro contato que nós temos com esse processo educativo. E a gente pensa, então a família tem uma grande responsabilidade. Sim, realmente, até no Livro dos Espíritos traz essa informação, que a família tem grande responsabilidade na educação dos seus filhos. E que, com isso, também tem que prestar contas disso, pela boa educação e pela má educação. E quando a família não dá a educação necessária dos valores, porque as famílias elas são diferentes, As famílias têm seus valores e suas crenças, e muitas vezes esses valores e essas crenças, elas não estão condizentes tanto com a lei dos homens, como com os ensinamentos do Cristo, E a Marina pode até falar melhor numa próxima palestra, porque ela trabalha dentro dessa área, de família, e ela vê que tem muitas famílias que não estão bem estruturadas. Mas então a gente pode pensar, se nós nascemos numa família que não é bem estruturada, que é a nossa base principal da educação, nós nos desenvolveremos ao longo da nossa vida e ficaremos assim, pau que nasce torto, nunca se endireita, não teremos oportunidades para melhorar, queimaremos no fogo do inferno porque recebemos uma má educação? Porque se fosse assim, Deus não seria justo. E se Deus é justo, Deus nos oportuniza a aprender com outras pessoas além da nossa própria família, não é isso? Bom, então, sabendo que a família é o princípio dessa educação aqui na Terra, e ela falhando, a gente tem o contato com a sociedade, o contato com, seja o centro espírita, seja o trabalho, seja as amizades e até mesmo a escola, Inclusive, na escola tem uma coisa interessante. A gente percebe muito na escola o reflexo da educação familiar.
Aí eu montando assim, essa palestra, eu me lembrei, foi uma experiência muito engraçada, que era a minha primeira experiência na escola, e numa turma de primeiro ano. As crianças tinham em torno de 6 a 7 anos. E aí uma menina chegou para mim e falou assim, prof, uma colega pegou a minha borracha e não quer me devolver. Aí eu me sentindo, né, uma pessoa muito importante, afinal de contas, né, eu era, né, a representação do adulto responsável e poderoso. Aí fui lá na criança, né, e falei, devolve a borracha para a amiga. Aí ela, tia, achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. E aí, na hora, eu fiquei quente, não sabia o que fazer. Mas eu pensei, eu tenho que dar a resposta à altura. À altura de quem? Daquela criança de 6, 7 anos. Aí eu fui e falei, olha só, quem roubou... Não, peraí, tentar lembrar a frase que eu criei. Roubado, achado também é roubado quando a gente conhece o relaxado. Ou seja, na hora eu bolei uma resposta à altura daquela criança. Porque, realmente, se nós estamos aqui nesse ambiente e nós encontramos um celular ou uma carteira aqui, então é o bom senso, né, que nos diz, tem alguém aqui nesse ambiente, perdeu, eu vou perguntar de quem é. Então, se aquela criança não recebe essa educação de que precisa devolver aquilo que não é seu, né, ela começa a inserir isso como natural, como uma coisa que faz parte do seu dia a dia. E isso não é verdade, né? Então, a gente pensa, nesse momento eu consegui convencê-la, né, num momento rápido assim, ela entendeu e devolveu, nem fez birra nem nada. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas crescem e acabam se aventurando aí dentro daquilo que receberam de educação, não é mesmo? E aí, dentro desse entendimento, vem a questão de até um filósofo, nem um filósofo teórico da educação, que se chama Paulo Freire, que muitos devem conhecer, que ele diz que os homens, ou os seres humanos, aprendem entre si e são mediados pela sociedade, pelo meio que vivem, né? Ou seja, nós aprendemos uns com os outros, sempre. E existe um outro filósofo do século XVIII, que é um francês, o Rousseau, que ele diz que todo homem nasce bom. Quem o corrompe é a sociedade. Aí a gente pensa, puxa, que Deus injusto, que faz os seres humanos nascerem bons, mas coloca num meio onde ele é corrompido. Aí a gente fica refletindo sobre isso. Será que ele tem razão? Aí, indo para o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos diz, no capítulo 4, se eu não me engano, que os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Ou seja, na sociedade não nos corrompe. Nós, às vezes, fraquejamos por conta das nossas paixões, das nossas más inclinações, dos nossos desejos obscuros. Mas nós podemos controlar isso. Independente até da educação que nós recebemos, nós temos que entender que dentro de nós existe o amor de Deus. E, a partir disso, nós devemos caminhar sempre para o bem, para a luz, para a evolução. Então, não devemos ficar presos a teorias ou a mais inclinações que a sociedade pode nos trazer. E quando eu falo assim nessa educação, e que as pessoas se educam entre si, me fez lembrar que aqui nesse livrinho do Chico Xavier, Jesus no Lar, pelo Espírito Néio Lúcio, a gente até usa esse livrinho, que tem várias histórias, a gente usa na oração no lar. E nesse livro tem uma história chamada Os Descobridores do Homem. Bom, nessa história, eu trouxe um resuminho, né, gente? Porque a história acaba ficando muito longa se eu colocar ela toda nos slides. E eu gosto de usar o slide porque aí vocês prestam atenção na imagem e me esquecem um pouco, né? Então, ali aparece assim, Jesus, reunido com os seus seguidores, relata que havia um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos
lhes rendiam louvores, e até os arcanjos pediam ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu. Bom, Deus, que é a divina sabedoria, a fim de constatar com exatidão a fidelidade da alma deste homem, autorizou que os anjos, educadores, enviassem 4 rudes descobridores dos homens. Ou seja, quem são esses 4 rudes descobridores? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Podemos imaginar que, já que estamos no mundo pedagógico, esses descobridores de homens seriam nossas provas diárias, né? Porque quando a gente está na escola, a gente faz as provinhas para saber se a gente aprendeu o conteúdo, né? E um de cada vez visitou este homem. Então, a primeira provinha foi a prova da necessidade. Olha que interessante. Privações de todos os tipos, obstáculos, doenças, perdas de pessoas queridas. Parece que nós estamos vivendo esse momento. Pelo menos grande parte da população mundial está vivendo esse momento, que é a prova da necessidade. É fácil essa prova? Não, claro que não. Mas este homem se manteve firme na fé. E com isso, ele conseguiu superar. Porque nós sabemos que tudo vai passar, não é? E se a gente tem fé em Deus, né, a gente consegue superar melhor as nossas dificuldades. Então veio a segunda prova, a prova do dinheiro. Bom, os espíritos relatam que a prova da riqueza é a prova mais difícil. A gente pensa, como pode ser difícil ter dinheiro, né, gente? Aí eu fico pensando, se todo mundo aqui tivesse, né, como ele diz aqui, recursos financeiros abundantes, todos nós estaríamos aqui, será? Nessa segunda-feira, nesse friozinho? Vamos pensar, né? Porque é difícil também quando as pessoas têm muito dinheiro, né, quando têm riquezas, delas se dedicarem a algo mais espiritual, né? Elas ficam geralmente muito presas às coisas materiais, né, aos prazeres, porque o dinheiro traz esses prazeres materiais, esses prazeres fáceis, né? Mas este homem, ele se manteve firme na caridade, multiplicando as obras no bem e conquistando o equilíbrio financeiro. Lembrem-se, equilíbrio é a palavra-chave. Mas, bom, e quando ele fala ali em caridade, não quer dizer que para fazer caridade a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que dar coisas materiais, porque a caridade, gente, também consiste no ouvir, né? Não dar uma palavra amiga, ou até mesmo deixar um amigo chorar no seu ombro. Hoje, a gente pode perceber que tem muitas pessoas carentes realmente de uma atenção, né? E a gente não se dá conta disso, porque a gente está tão preocupado com as coisas materiais que a gente não pensa que pode fazer alguma caridade para essa pessoa. Então, é uma questão importante para a gente também refletir sobre. Aí vem a terceira prova, a prova do poder. Bom, já me disseram que para conhecer uma pessoa tem que dar a essa pessoa poder, né? Porque aí ela vai realmente mostrar quem ela é. Mas ao longo da história a gente pode perceber que pessoas que eram simples, quando se tornaram poderosos, eles viraram grandes ditadores ou pessoas que trouxeram grandes desgraças para a humanidade. Então, a gente tem que pensar bem, porque para ter esse controle realmente, a pessoa tem que ter consciência, como esse homem teve, de que a vida e suas honrarias e dons, elas são apenas um empréstimo. Por quê? Porque aqui tudo é provisório, a gente não vai levar nada daqui. Então, devemos o quê? Adquirir nosso conhecimento, né? Nossa educação da alma, porque a alma é eterna. Tudo isso, todas as riquezas, o poder, tudo vai ficar por aqui. E com isso, ele usou o poder com brandura, educando todos que o rodeavam. Mas, bom, aí já está falando de educação. Mas que tipo de educação esse homem deve ter dado às pessoas? Será que ele ensinou os conteúdos, né, das disciplinas? Provavelmente este homem, que até então é considerado um homem muito bom, muito justo,
essa educação deve ser a educação baseada nos ensinamentos do Cristo, que é o amor, né? E aí veio a última prova, a prova da cólera. Bom, neste momento o homem foi tocado no seu amor próprio, no seu íntimo, que ainda estava manchado de orgulho, né, e vaidade, e não aguentou, e acabou explodindo, né, numa ira, numa raiva. E então, neste momento, percebeu-se que ele ainda não era aquele homem que até os arcanjos achavam que mereciam um lugar, né, ao lado dos espíritos puros. E aí me fez lembrar, o meu marido Cabral, todo dia de manhã, quando ele vai para o trabalho, ele já pensa, né, porque ele é muito explosivo, era mais, né, agora ele está mais tranquilo, né, porque o fato de ser espírita não quer dizer que ninguém é melhor aqui, quer dizer só que a gente tem mais responsabilidade, porque a gente estuda, né, a gente vem aqui meio sem jeito para falar das coisas, então a gente sabe das nossas imperfeições. Aí ele chega, né, pega o trânsito na BR, aí aquele trânsito confuso, às vezes ele consegue passar bem, mas geralmente não. E aí ele chega no trabalho e fala para o Murilo: Murilo, fui reprovado na prova de hoje, vou ter que fazer a prova de novo. Então ele já tem consciência, né, de que ele errou. Só que a questão é que algumas pessoas não têm essa consciência. Por isso que é importante a gente conhecer, né, não só conhecer a palavra de Deus, de Jesus, mas também se conhecer, né, porque quando passar por essas provas, tem condições, né, de se avaliar, se autoavaliar e melhorar numa próxima. E aí eu pensei numa história assim que eu inventei, que imagina que Jesus, um cara legal, humilde, né, sangue bom, chega aqui para assistir essa palestra, para assistir essa apresentação. E aí Jesus senta aí do lado de vocês, bem tranquilão, bem gente boa, e começa a assistir, no final participa também da oração e do passe. E depois Jesus chega assim e pergunta: pode me dar uma carona? Aí pensa: pô, Jesus, sangue bom, é claro que eu vou dar carona para ele. Aí bota Jesus no carro e vai embora com Jesus. Chegando na BR, uma coisa linda e maravilhosa, aquele trânsito, né, daquele jeito, todo mundo buzinando, cortando por todos os lados. Aí, de repente, você está controlando sua raiva, porque está muito difícil, está apertado, doido para chegar em casa, para deixar Jesus no lugar dele, enfim. E, de repente, passa o motoqueiro e arranca seus retrovisores. Aí você pensa: não dá para segurar. E começa a xingar, buzinar e cortar todo mundo. E Jesus do lado pensando: puxa vida, acabou de sair do centro espírita, recebeu até mesmo o passe, mas não conseguiu. Reprovou nessa provinha. E todo dia, o tempo todo, Jesus está com a gente, em todas as nossas provas. E Ele sabe que, se a gente errar, a gente tem essa oportunidade de fazer uma nova prova, uma provinha de recuperação, né? Mas, enfim, a gente não se dá conta que Jesus está do nosso lado, não é verdade? Mas lembre-se, Jesus está sempre com a gente. Bom, então vamos pensar, porque eu gosto que vocês pensem, né? Como eu gosto de pensar também. Então, se a família é a nossa primeira instituição educativa, aí tem a escola, tem a sociedade, mas também tem as obras, as leituras que edificam, né? Então, não adianta a gente ficar lendo lá livro de zumbi, The Walking Dead, que isso não vai edificar, né? Provavelmente. Então, eu separei aqui a imagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas existem inúmeras outras obras, assim, né? Da doutrina espírita, e separei a imagem da Bíblia. A Bíblia, durante muitos anos, né, ela serviu assim de diretriz para a sociedade, né? Então a sociedade tinha que se basear dentro do que estava escrito no livro sagrado. E aí, nas minhas leituras, eu gosto de ler muitas obras de ficção que não tem a ver com religião, e encontrei um trecho muito interessante num livro chamado O Sol é para Todos, de uma autora americana, Harper Lee, e ela é uma história que fala sobre a segregação racial nos Estados Unidos e tal. E ali tem um diálogo entre uma senhora e uma criança. E a senhora falou para essa criança, que tinha aproximadamente 8 anos, e ela disse: a Bíblia
na mão de alguns homens é mais perigoso do que uma garrafa de uísque. E aí eu fiquei pensando nisso. Realmente, a gente não tem dúvida do que o álcool faz muito mal, de que o álcool causa muitas desgraças no mundo. Mas a Bíblia, ou quem leu a Bíblia, quem interpretou mal, né, e quem passou mal essas ideias, os falsos profetas, podemos dizer assim, causaram muita dor, muita desgraça no mundo, muitas guerras, porque usou a Bíblia, que é um livro sagrado, considerado um livro sagrado, para causar a desunião, né, para causar a separação entre as pessoas, entre os mundos. E então a gente tem que pensar muito, como eu digo, vamos pensar. Adianta a gente ler e não entender? Porque na escola a gente aprende a ler, a escrever e também a interpretar o que a gente leu. Porque não adianta a gente ler por ler. A gente tem que ter uma compreensão daquilo que a gente leu. Tem que fazer sentido. Então, a gente vê até hoje a Bíblia sendo usada em alguns lugares como forma de coerção até, né? De fazer com que as pessoas que muitas vezes leem, não entendem, às vezes nem leem, só vão assistir, aí a pessoa fala o que quer e elas acreditam naquilo que a pessoa fala. Tipo, desde a Idade Média até hoje, existem pessoas que falam que tem que pagar para ir para o céu. E aqui no trabalho mediúnico, né, os espíritos ficam revoltados porque eles ficam esperando quando morrer ir para o céu e não foram para o céu que eles pagaram para ficar. Então, é por isso que tem que pensar sobre aquilo que lê, pensar sobre aquilo que ouve. Por isso que é tão importante o conhecimento. Como eu falei, o conhecimento dos livros, mas o conhecimento também de si. Bom, aí eu trouxe aqui um trechinho, também recomendo esse livro do Chico Xavier, que é pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: mas nem todas as coisas edificam. Quem disse foi o apóstolo Paulo. Aí Emmanuel completa: as coisas do caminho precisam de interpretação sensata para que não se percam na inutilidade. De que valerá o homem a produção de longas obras, cheias de valores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Então, isso aí já deu uma resposta, né, para aquilo que eu já tinha comentado. Vamos interpretar, né, interpretar de forma sensata. E aí tem uma frase de Jesus: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, se não passou na provinha hoje, tipo Cabral, o que importa é continuar caminhando, estudando, para fazer a próxima prova, né? Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual. Por quê? Porque o espírito é eterno. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, todo esse momento que nós estamos passando é, como ele diz aqui, transformar todas essas dores e dificuldades em degraus de ascensão. E aí, por último, já encerrando, para vocês ficarem bem tranquilos, eu trouxe uma frase do primeiro pedagogo, que foi Platão. E eu vou deixar a frase para vocês refletirem, né, ao longo da semana, porque é sempre bom, né, ficar refletindo sobre as coisas. A educação da alma é a libertação de si. Então, para encerrar mesmo, eu vou dizer para vocês mais uma vez: estudar sempre. Como eu sempre digo, aqui tem o estudo das obras espíritas. Às quartas, 20 horas, pode ser presencial, mas por conta da pandemia, nós também estamos fazendo online pelo Skype. Quem tiver interesse, falar com o Sérgio. Isso nos ajuda, né, até trazer questões para serem debatidas e nós aprendermos uns com os outros. Porque aqui, como eu falei, quem trabalha na casa, são os estudantes frequentes da casa, não quer dizer que a gente saiba tudo ou saiba mais e sejamos perfeitos. Né? Mas não somos.
Nós precisamos desse convívio, dessa troca para nos melhorarmos. Então, eu só tenho a agradecer, desejar a vocês bons estudos e boas provas. Espero que vocês passem, tá bom?